Olá, como vão vocês? Esse é o De Carona com o Piti. Sem mimimi. Métricas, metas e indicadores. Hoje vamos falar sobre esses três personagens que eu chamo de mimimi. Eu quero agradecer a vocês, começar esse vídeo agradecendo a vocês, que depois da publicação do vídeo do LGPD e do LGBT, choveu contato, choveu visita, choveu palestra, e eu tive 2 semanas muito ocupadas, inclusive fora do estado de São Paulo. Por isso não gravei semana passada, mas hoje eu quero gravar com vocês um vídeo sensacional que vai demandar eu sair do carro e mostrar um monte de coisas para vocês, que é metas, métricas e indicadores. Tudo certo? Vamos lá. Tchau. Tchau não. Vamos começar. Muito bom, tô do lado de fora. A primeira coisa que eu queria combinar com vocês, que eu queria apresentar para vocês, é a definição do que é métricas, metas e indicadores. Eu tô do lado de fora, mas o carro tá aqui, ó, gente. Olha ele aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Então vamos lá. Métricas. É um conjunto de unidades que expressam uma medida. Ela pode ser na nossa vida a escalinha do termômetro que toma a temperatura do nosso corpo. Eu vou dar como exemplo para vocês a pressão do pneu do carro, vou dar o nível do óleo e vou dar a temperatura do motor. Mas na TI pode ser a disponibilidade da rede. Então você tem como métricas quanto tempo ela está disponível, por hora, por semana, por dia, por minuto. Pode ser o número de incidentes que a gente deseja que aconteça dentro do helpdesk. Então eu posso estar esperando algo em torno de 200 e 300 por semana, dependendo da companhia. Pode ser o número de erros que eu tenho enquanto eu estou desenvolvendo um programa, como um sistema operacional, como uma folha de pagamento. Então eu posso ter que eu quero entre cada 100 linhas escritas, alguma coisa entre 2 e 3 erros. É sempre um conjunto de medidas, uma escalinha de medidas. A meta que eu quero que aconteça pode ser: a temperatura do corpo não pode passar de 36 graus. A pressão do pneu tem que ser 32 libras. O óleo tem que estar naquele nível. A temperatura do motor tem que estar naquela temperatura. Ou eu não posso ter mais do que 3% de indisponibilidade de rede. Eu não posso ter mais do que 4 linhas de erro por código. Então, essa é a meta que eu desejo. E o indicador? O indicador é a foto. Qual é a pressão do pneu? 25. Porra, tá baixo, cara. Calibra o pneu. Qual é o nível do óleo? Tá. Eu vou mostrar para vocês como é que mede, como é que a gente decide. Qual é a temperatura do motor? Qual é a temperatura do corpo humano? Quantos erros está dando? Quanto tempo tem disponibilidade? Isso são indicadores. Alguns indicadores são tirados de forma automatizada. Existem sistemas, existem programas, existem utilitários que de tempos em tempos te dão os indicadores. Outros indicadores, que é o que eu vou usar hoje, só funcionam quando a gente olha. Então assim, eu só sei a temperatura do meu corpo quando eu tiro a temperatura. Esse negócio de botar a mão na testa e dizer tá quente, tá frio, tá febre, não funciona. Então agora nós vamos partir para eu dar para vocês exemplos práticos do meu amigo aqui. Cadê ele? Tá aqui, ó. Do que é métricas, metas e indicadores. Fechou? Esse aqui é o pneu do meu carro. Isso aqui é um medidor de pressão do pneu. E isso aqui é a métrica, ó. Tá vendo? Qual é a meta? A meta é manter a pressão do pneu a 32 libras. Então, eu tenho que medir e ele tem que chegar mais ou menos aqui, ó. Legal? Então agora eu tenho a métrica, tenho a meta e eu vou extrair um indicador. Espera aí um minuto.
que legal. Olha que legal isso. 32. Isto é um indicador bom. Eu tenho a métrica e eu tiro um indicador. Qual é a meta? A meta é manter isso em 32. Então, isso está muito certo. Agora, você chegar no pneu, botar a mão aqui embaixo e dizer, ih, olha, tá baixo, olha, tá cheio. Isso não é indicador. Indicador é o que eu extraio quando eu faço isso aqui no pneu. Agora eu vou mostrar para vocês uma métrica não tão boa, que é o nível do óleo do motor, ok? Oiê, aqui está o motor. Eu quero mostrar para vocês esse objeto aqui, ó. Vamos ver ele bem de perto. Olha ele aqui, ó. Esse é o nível do óleo do motor. Eu quero mostrar para vocês a métrica. A métrica, diferente do que existe no medidor de pressão, são dois tracinhos aqui, olha, mais e menos. É só isso que eu tenho aqui de métrica. E qual é a meta? A meta é manter o nível do óleo entre um e o outro tracinho. Olha que diferença. No pneu é 32. Aqui eu tenho que manter isso aqui. E ele diz que daqui para cá tem 1 litro. Olha que legal. Muito bom. Terceira métrica. Essa é a pior das métricas. Olha isso aqui, gente. Temperatura do motor. Observem que eu tenho C de cold, de frio, e H de hot. Quando eu sei que a temperatura está boa? Qual é a temperatura correta do motor? No pneu é 32. No nível do óleo do motor eu tenho duas marquinhas que demandam 1 litro de óleo. E aqui? Qual é a temperatura de funcionamento ótimo? Isto é, qual é a minha meta? Eu tenho que manter o ponteiro aonde? Se você olhar no teu carro que tem indicador de temperatura, você vai ver que a maioria deles o ponteiro chega e fica no meio. E quanto é no meio? Então vamos lá. A água ferve ao nível do mar a 100 graus. A água ferve em São Paulo, que está a 800 metros de altitude, a 97 graus. E a temperatura do motor aí na frente? Como é que eu mantenho ele? Então eu fui no manual do proprietário, e o manual do proprietário diz que a temperatura do motor funciona entre 89 graus e 93 graus. Opa, eu tenho uma métrica. Qual é a minha meta? Manter a temperatura do motor entre 89 e 93. Não é genial isso? É que nem o termômetro. Isso não é um termômetro, isso é um medidor de pressão do pneu. Então isso aqui não tem graus, isso aqui tem pressão por polegada quadrada. Um dia eu explico isso. Mas aqui eu tenho números. E aqui eu não tenho. O que eu fiz? Vou explicar para vocês o que eu fiz. Eu botei um marcador de temperatura com números. Eu troquei este elétrico, troquei e botei um com números. Então agora eu tenho a temperatura exata do motor. Qual é a meta? Manter a temperatura entre 89 e 93. Então eu estou mostrando para vocês que quando a gente está na TI, nós temos um monte de métricas, disponibilidade, capacidade, memória, número de incidentes, número de linhas de código errado. Olha quanta coisa nós temos, números de projetos dentro do orçamento. Eu tenho números para isso. Eu tenho metas, eu estabeleço metas em que eu tenho que manter, eu tenho que abaixar, eu tenho que melhorar, e eu tenho os malditos indicadores. Alguns indicadores saem automatizados, ferramentas produzem esses indicadores, e outros indicadores saem quando a gente olha para eles.
E aí as pessoas inventaram o que se chama em TI de dashboard. Dashboard é um quadro que tem um monte de indicadorzinhos. Eles saíram do carro. Eu vou explicar o do meu carro para vocês. Olha que legal o meu dashboard. Esse é o meu dashboard. Olha que legal ele. Eu vou ficar segurando. Eu tenho indicadores que são apenas luminosos. Então assim, eu estou sem cinto de segurança, a bateria está com voltagem baixa, o nível do óleo baixou, o freio de mão está puxado, o pisca-pisca ligado, o farol está aceso. Aqui eu tenho o ferro elétrico funcionando. Tem um volante aqui, ó, ferro elétrico funcionando, tração ligada, desembaçador, outra coisa. Mas olha que legal, aqui eu tenho um que diz a velocidade, esse indicador aqui diz a velocidade. Esse é aquele meu indicador de temperatura que eu troquei, então a temperatura tem que ficar entre 89 e 91, olha que legal. Esse aqui diz as rotações do motor e esse aqui diz quanto eu tenho de combustível. Esse é o meu dashboard. Para finalizar, vocês devem estar perguntando por que esse daqui está torto. Tá vendo? Vou explicar para vocês. Muitas vezes, quando você publica um dashboard na TI, as pessoas querem bater os olhos e terem uma visão do quadro geral. Então eu aprendi que se esse ponteiro estiver no 100, esse ponteiro estiver em pé, esse ponteiro tiver 2.000 giros e esse ponteiro estiver em pé, eu tenho 2.000 tanques, o motor está num giro bom, a temperatura está boa e eu estou numa velocidade razoável. Olha que legal o meu dashboard. Se tudo estiver em pé, eu estou bom. Então eu olho para frente, eu dirijo o meu carro tranquilamente e tudo funciona. Eu ainda tenho aqui um chamado relógio, mas isso é só para tirar um sarro de vocês. E eu tenho outro indicador muito louco que se chama clinômetro, que diz o grau de inclinação do carro em relação à pista. Espero que vocês tenham gostado do meu mimimi, métricas, metas e indicadores. E muito obrigado. Curtam meu vídeo, deem like, compartilhem e visitem o meu site aqui, olha, apit.com.br, que eu também escrevo. Tchau, até a próxima.